dois, três e... Ei! Fala, meus amigos! Agora sim, temos áudio. Temos áudio, é um áudio muito legal. Aê, olha só, estamos gravando o podcast neste exato minuto. E nós, uma porção de falhas técnicas, estamos vivos. O Vício do Brasileiro é o podcast de seu Ward 32 e ele está coberto de razão, tá ligado? Porque tá em alta podcast no Brasil, provavelmente porque as rádios tocam as mesmas músicas, falam as mesmas coisas, e no Brasil, pelo jeito, todas as rádios são de extrema direita, pelo menos as rádios que tem pessoas falando. E então aqui é um podcast comunista, né? Então vamos nessa. Primeiro, aquele ritual, né? Quem tem um café na mão, faça o favor de agora, junto comigo, 3, 2, 1, tomar um gole de café. Agora sim, né? Agora pegou, meus amigos. Agora pegou, caralho. Vamos gravar podcast. Tem várias tretas acontecendo aí no Brasil, no mundo. E por que a gente toma um gole de café? Porque esse café que pelo menos eu estou tomando aqui, ainda é um protótipo do café do Urso de Óculos, né? Eu tenho uma marca que a gente nunca usou profissionalmente, que é a marca Urso de Óculos, que a gente fez até uma época que a gente fazia um mac and cheese, que ia se transformar num food truck, nunca virou. Mas agora o Urso de Óculos, pelo jeito, vai virar um café. E eu sou um entusiasta bizarro do café, e eu tenho amigos que são, e por causa disso, a gente deve levar o cafezismo à última instância. E esse aqui é o protótipo do café Urso de Óculos, torrado lá na William & Sons de Porto Alegre. Eu tô aqui na frente do microfone assim pra tirar uma catota e ninguém vê. Torrado lá na William & Sons, e ele tá Ok, 2 minutos e meio falando baboseira, bora trabalhar. Primeiro eu queria falar sobre uma coisa péssima que eu vi hoje mesmo. Todo mundo sabe, né, galera? O Brasil já era. O Brasil e o mundo já era, na verdade. Mas o Brasil tá ganhando a corrida do já era. Eu acabei de acordar pra ver o segurança do shopping... Do supermercado lá, do Extra, matando um cara dentro do supermercado. Mas veja bem, ele estava tomando um tiro, ele estava sendo ameaçado. Tipo assim, eu não fui ler a história, mas é muito louco porque tem outras pessoas que também não leram a história e que já saem em defesa, porque tipo assim, não, deve ter acontecido alguma coisa, não. Cara, existe um vídeo que mostra um segurança montado em cima desse rapaz, completamente desmaiado, e esse vídeo tem 1 minuto quase, e tipo, o cara tá enforcando esse maluco por 1 minuto. Isso é impossível de dar certo, tá bom? Isso é impossível de dar certo. Acabou que a segurança matou esse moleque. E aí vem aquela coisa, né? A gente fica falando sobre essa discussão que é muito absurda, assim, que eu não sei porque existe, que é uma discussão sobre pena de morte. Assim, será que o nosso Estado quer ter a resposta? Porque se a gente pensa em pena de morte, pensando assim, mas se esse cara me apontasse uma arma, ou se esse cara matasse minha mãe, esse cara tinha que morrer. Mas eu tô falando assim, meus amigos, como é que a gente pode delegar ao Estado a função de matar as pessoas, sejam elas quais forem? Na minha cabeça, isso não entra. O Estado, ele tem que ir lá, ele põe água na nossa torneira, põe um asfalto para a gente passar o nosso carro, mas como é que a gente pode delegar para o Estado assim, para julgar e decidir quem fica vivo e quem fica morto? Isso não entra na minha cabeça. Você pode discordar, e seria muito legal ter uma discussão parruda sobre
isso, mas supondo que no Brasil haja pena de morte, sei lá, o Senado aprovou, supondo que, você sabe o que acontece com a pena de morte? A pessoa fica uns 10 anos sendo julgada para ver se vale a pena. Essa pessoa, segundo o preceito da pena de morte, para ver se essa pessoa, até ela esgotar toda e qualquer chance que ela tenha de defesa, aí sim, nos estados americanos lá que realizam pena de morte, aí sim rola tá bom, vamos mandar esse cara pra câmara de gás, pro choque, pro que for. E aí o estado se encarrega de matar essa pessoa. Normalmente essas pessoas que vão pra pena de corredor da morte são pessoas que, no mínimo, cometeram assassinatos completamente, hediondos, por vontade própria, com requinte de crueldade, com não sei o que, com prova, mais prova, mais prova, mais prova, mais prova, mais prova. E aí os caras vão lá e fazem isso. Isso é basicamente a pena de morte num país que é um país mais próximo aqui da gente, como os Estados Unidos. Na China, nos outros países que tem fuzilamento, nos países do mundo árabe que tem umas coisas muito doidas, e até países da África que tem apedrejamento. Isso é uma outra história. Mas mesmo assim, sempre existe um consenso de julgar e falar, né? As pessoas ficam falando cada vez menos Estado. A gente não quer que o Estado se meta nisso, a gente não quer que o Estado se meta naquilo, mas as mesmas pessoas que não querem que o Estado se meta em nada, elas são completamente a favor de que o Estado se meta em literalmente matar a pessoa. E é muito louco, porque o que acontece? Mesmo nesses países, aí eu vou continuar meu aposto, mesmo nesses países onde há pena de morte, não é o segurança do Extra que mata a pessoa. Porque, mesmo nesses países onde há pena de morte, pelo que eu li da história, supondo que o cara supondo que ele é um ladrão, tipo assim, um cara que vai lá e rouba um negócio no shopping, no supermercado, ele não é condenado à pena de morte nesses países. Tá ligado? Então, assim, não faz sentido. O que essas pessoas que apoiam esse tipo de atitude, sem questionar, sem ler, o que essas pessoas apoiam é basicamente a barbárie. Vocês querem barbárie, vocês querem ter o direito de matar quem vocês estão afim e que todo mundo se mate, é isso aí que vocês querem. E que, tipo assim, matar cachorro, matou um cachorro, a galera tipo, esse mesmo cara fica absurdo quando mata um cachorro no outro supermercado, não lembro essa também, mas matou o piá, meu amigo, matou lá o jovem que, pelo que eu li, tem aí uma discrepância bizarra entre o depoimento do segurança e o depoimento de outras testemunhas. Então, assim, tem várias coisas rolando. O cara estava sob efeito de entorpecentes, ele desperta essa simulação, agride segurança, entre luta corporal. Cara, tudo isso é bizarro. Não estou dizendo que o cara tá certo, que o segurança simplesmente chegou lá e matou o cara. Segundo, segurança consegue retirar a arma do rapaz que entra em luta com o Davi, que consegue fazer a contenção. Tudo bem. Aí o cara é treinado para imobilizar uma pessoa, para resolver um conflito sem morte, tá ligado? Porque é uma defesa pessoal ali, as técnicas, né? Matar leão, não sei o quê, enforca daqui, enforca dali. Mas o que tá acontecendo, meus caros, é que tem pessoas que estão, tipo, apoiando a barbárie. Se não estão apoiando a pena de morte, não estão apoiando uma justiça do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, vocês estão apoiando que, tipo assim, que a narrativa que encaixa na cabeça de vocês, esse cara aí era um ladrão, bandido, não sei o que, tem que morrer, não pelas mãos do Estado, mas pela mão de um segurança X do shopping. Então, assim, isso é muito bizarro. Eu fico chocado e, ao mesmo tempo, isso aí, tipo, meio que me deixa com uma angústia, assim. Porque eu percebo que isso aí está rolando cada vez mais. Essa noção que existe numa parcela desinformada da sociedade, que o único jeito de conter a violência é mais violência. É tipo assim, tem pessoas que podem até não assumir, mas essas pessoas lá no travesseirinho delas, elas confessam assim, cara, eu quero mais.
é que toda pessoa que é bandido ou que possa vir a ser bandido morra, tá ligado? E tipo, lembrando que a noção de bandidagem, a noção de crime, ela muda conforme o tempo. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, no Brasil, bastava tu ser contra o governo que tu era criminoso. Bastava tu olhar torto para um militar que tu já era criminoso. Tipo, bastava o cara, tipo, tá bêbado na rua ou portar um baseado. E hoje em dia no Brasil, até hoje no Brasil, dependendo da tua classe social, se tu está portando um baseado, tu é um criminoso da mais alta estirpe que merece morrer, segundo essas pessoas que acreditam nisso. E isso é muito louco, cara. E tem pessoas aqui na live falando que eu tô dizendo que o bandido é vítima. O que eu quero dizer, cara, é que mesmo... eu quero dizer que ninguém não está a cargo de ninguém o julgamento se uma pessoa deve ou não morrer. Tipo assim, supondo que esse cara tivesse cometido um crime hediondo, um puta de um sequestro, um bagulho, e chegou lá o cara e foi um herói que matou o louco com um tiro. Não, mano, o cara imobilizou o cara ficou completamente desabilitado ali, desmaiado, e o cara continuou imobilizando até matar. Não existe isso, cara. Não tô dizendo que o cara tá certo, que ele é um coitado, tipo assim, não tô dizendo que ele simplesmente estava andando e foi, mas o desenrolar dessa história todo é muito escroto, cara. E isso acaba sendo normalizado numa cultura de violência que existe na cabeça do brasileiro, que tudo bem, tá ligado? Que tudo bem. A gente tem pessoas sendo assassinadas porque estão com guarda-chuva na mão. Se a gente ignorar agora essa história do Extra e pensar nas pessoas que têm um guarda-chuva na mão, que tá um cara lá andando com um guarda-chuva na mão. Essa pessoa tomou um tiro de longe, porque parece uma metralhadora esse guarda-chuva. Por que parece uma metralhadora esse guarda-chuva? Porque tá na mão de um cara preto, mano. E tipo, no julgamento dessa pessoa que vai lá e dá um tiro de longe. Vocês já viram? Procura aí, guarda-chuva, morte. Procura aí quantas pessoas foram mortas com guarda-chuva com furadeira na mão, cara. Então, assim, a pena de morte, ela pode não estar sendo legalizada no Senado, ou ainda não é uma discussão no nível administrativo do Brasil, mas ela já existe, cara. Ela já existe e ela só vale para uma classe social, para um tipo de gente e para uma cor de pele. Desculpa, é isso que está acontecendo no Brasil. E a normalização da violência, que é quando a gente toma tanta porrada que essa porrada já não dói mais, e a gente normaliza isso. Olha aqui, que merda, putz, mataram um cara. Olha ali, um cara com guarda-chuva tomou um tiro. Olha ali, não sei quem sumiu. E a gente vai normalizando, até que a barbárie que se fala é justamente isso, cara. É um mundo onde não existe mais lei, e aí que tá. Eu sou um cara que hoje em dia, eu sou muito privilegiado, tenho minha própria casa, meu próprio teto, eu compro minhas coisas, eu consigo andar em segurança por onde eu faço as coisas, mas, assim, só que se tu não consegue comprar essa tua segurança, que ela também é falsa, que como dizia Marcelo Yuca, que morreu agora aí faz 2 semanas, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também, eu tô com trava-línguas, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. A gente compra a nossa segurança, mas na verdade a gente é que está sendo preso, a gente é que está sendo encarcerado. A gente vê as pessoas, nossa, é muito bom aqui morar nesse condomínio fechado que ninguém entra, tipo assim, cara, é tu que está preso, e é tu que está não ocupando os espaços públicos e deixando os espaços públicos à mercê das pessoas que querem utilizar esse espaço público para fazer merda. Então, assim, é muito louco, assim, porque supondo que haja uma lei do bandido bom e bandido morto, que eu tô vendo pessoas falando aqui na live aqui, bandido bom e bandido morto. Por que essas pessoas que defendem
o bandido bom é bandido morto? Por que essas pessoas não defendem que o bandido de colarinho branco também é bom morto? Porque é muito louco, que são as mesmas pessoas que defendem o bandido de colarinho branco. Para quem não entende o que é colarinho branco, é o político corrupto que consegue, do alto da sua poltrona em casa, resultar em mais mortes do que um cara com uma arma na quebrada, tá ligado? O bandido bom e bandido morto sempre o maloqueiro, é o assaltante, é o cara que é o cracudo, mas é um tipo de bandido que o cara quer morto. Ele não quer todos os bandidos mortos. Pro outro, eu odeio usar essa expressão porque ela virou uma expressão muito gasta. Pros outros bandidos, pra bandido rico, o cara passa pano. E putz, cara, é muito ruim isso, cara. É muito ruim porque essa lente que a gente coloca nos nossos olhos, que nos faz ler as narrativas da sociedade de acordo com o que a gente acredita. Então, assim, o que eu quero dizer é essa lente. Existe uma notícia, um fato, que é um vídeo de um segurança imobilizando um cara num supermercado, o cara já completamente desmaiado, e ele continua imobilizando até esse cara morrer. Isso é um fato. A minha lente fala assim, mano, o que aconteceu? O que está acontecendo? Se esse cara é um segurança e ele já imobilizou esse cara, por que já não algema esse maluco, assim, e chama a polícia, que seria a autoridade competente para resolver o resto da situação? Essa é o que a minha lente diz. A minha narrativa fala assim, tá tudo errado nisso aí. E para umas pessoas, a lente que ela usa é uma lente de contato de uma outra marca. É uma lente de contato de uma outra marca, que é uma lente que quando ele olha esse vídeo do cara em cima do maluco ali, imobilizando o cara até a morte, então é um estrangulamento até a morte, ele fala assim, esse cara aí aprontou, não, eu acho que ele deve ser um homem-bomba, né, ele deve estar com umas dinamite ali, porque para um cara desmaiado continuar oferecendo perigo a um segurança de 100 quilos, ele só pode, sabe, quando acontece aquele relato da menina que foi estuprada, e fala assim, não, mas isso aí, essa guria devia estar bêbada, ela devia estar de saia, ela devia estar... É muito louco, cara. É muito louco. E uma história que, para mim, é análoga a isso é a narrativa do filho gordo, né? Eu tenho uns conhecidos que tinham, e tem ainda, porque ainda tem uma criança linda. A criança nasceu linda, nasceu saudável, nasceu tudo certo. Só que esses pais, eles não estavam nem aí para a qualidade da alimentação dessa criança. E eram pais que tinham dinheiro e que tinham condições para dar uma alimentação saudável para essa criança, mas como esses próprios pais não tinham uma alimentação saudável, eles achavam que tudo bem que essa criança não tivesse alimentação saudável e tome Cheetos e tome coisa que, tipo, que nem para um adulto rola direito de comer, mas assim, para criança é pior ainda. Então, assim, e dele comida vagabunda, e dele refrigerante, e dele isso, e dele aquilo, para uma criança uma criança de 1, 2 anos, e brigadeiro, e não sei o que, batata frita. O que acontece? Essa criança com 4 anos tá obesa, e aí essa criança só sabe comer, na cabeça dela, só existe a possibilidade dela comer besteira. E eu vi inúmeras vezes os próprios pais fazendo um bullying no próprio filho, tipo, como tu tá gordo, tu só fica comendo besteira, seu gordo. E eu só ficava assim, tipo assim, mas caras... eu tô até tossindo. Vocês que engordaram essa criança, vocês que mostraram quando ela estava formando a sua personalidade, entre aspas, alimentar, que a única coisa que essa pessoa comia era coisa com gordura, coisa frita e coisa industrializada. E aí... Peraí que eu tô com o Galvão Bueno aqui. E aí, cara, agora que a pessoa só sabe comer isso, vocês estão julgando ela porque ela só come besteira, porque ela é uma criança gorda. E tipo... E essa criança, ela vai ser uma adolescente, e se ela continuar assim, ela vai sendo responsabilizada por aquela condição dela. E julgada, tipo assim, preguiçoso, comilão, guloso. O que eu quero dizer, isso é análogo à situação do Extra, porque a nossa sociedade, ela exclui e ela fabrica comportamentos que depois a gente vai lá e penaliza, sabe? E
isso é um ciclo do qual que não consegue sair. Então, assim, é um negócio que a gente não consegue. Eu não, às vezes, tipo assim, eu sou um cara muito das palavras, mas às vezes me falta palavras para comentar algumas coisas. É que eu realmente comecei a fazer esse podcast normalmente é sobre ciência e sobre coisas interessantes e massa e reflexões, mas é que tem vezes que a gente simplesmente não consegue ficar ileso. E eu percebo que, porra, ali na live tem pessoas, tipo assim, me agredindo loucamente, porque eu tô falando essas coisas das quais elas discordam. E tipo assim, agredindo no nível tomara que tu morra. Ou seja, a cultura de violência tá aí, cara. A cultura de violência tá aí e ela veio pra ficar, e eu acho muito triste que isso esteja sendo endossado, tipo assim, por uma parte muito enorme da nossa população, tá ligado? Essa semana também, campanha geral aí que teve, né, para que o STF, Superior Tribunal Federal, criminalize e tipifique o crime de homofobia, tipo, de uma maneira com a penalização mais severa, como já é o crime de racismo, embora o Brasil ainda tenha um racismo velado, tipo, péssimo, sabe? Embora haja um racismo velado ainda muito presente, qualquer demonstração clara de racismo que entra no âmbito da justiça, cara, é tipificado como um crime de racismo, e o crime de racismo tem lá as suas penalizações. E o crime de homofobia, ele pertence ainda a uma outra classe. Ainda é um bagulho meio de opinião, saca? E, por exemplo, eu não pertenço à comunidade LGBTQI+. Não pertenço. Eu não sou nenhuma dessa sigla. Eu lembro que nos anos 90 a sigla era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Ela não engloba todo o espectro do arco-íris, mas ele tinha a palavra simpatizantes, cara. E tipo, eu não sei direito a história de por que a sigla foi mudando, mas eu sei que com certeza foi sempre, vamos lá, incluindo novos grupos de pessoas. Mas assim, simpatizantes é uma palavra que falta, cara. Tá ligado? Simpatizante é a palavra que falta, porque eu super simpatizo e eu tenho empatia em relação a uma pessoa que acorda todo dia e sai de casa sem saber se ela vai tomar um pau porque ela simplesmente tá usando uma roupa diferente, simplesmente porque ela tá de mão dada com um cara do mesmo sexo, simplesmente porque essa pessoa se veste como uma pessoa do outro gênero. Tipo assim, eu tenho empatia a uma pessoa que sofre desse, não é nem do preconceito de todos os dias tomar um xingo ou uma porrada, é de viver com isso internalizado na sua cabecinha, entendeu? Então, eu tenho essa simpatia por esse movimento, porque, cara, inúmeros amigos são assim, mas mesmo que eu não tivesse amigos que vivem esse medo diário, a gente vê o que acontece, cara. País que mais mata isso, país que mais mata aquilo. Tipo assim, e o que eu quero dizer? Aí o STF vai lá o STF é como se fosse um atalho para que seja colocado nos anais da história que o crime de homofobia agora é tipificado como algo mais severo, mais grave, com punição mais pesada. E o que acontece, cara? Eu não consigo entender, assim, que tem pessoas que são contra. Mas eu não quero, diferentemente das pessoas que estão discordando comigo aqui na live, eu não quero que essas pessoas morram. Eu quero que essas pessoas tenham um pouquinho de consciência, tipo, qual o problema? Tipo, tu tá realmente preocupado com o fim do teu direito de ser homofóbico, tá ligado? Com o fim do teu direito de ser homofóbico, é isso que tu tá preocupado? Porque tem pessoas que estão muito preocupadas com o fim do seu direito de poder dar um rolê de mão dada com o namoradinho, com a namoradinha. O fim do direito do rolê de, assim como qualquer ser humano, beijar uma pessoa na boca na rua. Tem pessoas que estão, tipo, realmente com esse problema. E tem pessoas preocupadas com o fim do seu direito de zoar um gay, de zoar uma lésbica, de zoar um travesti,
tá ligado? E a gente não pode, tipo assim, esses caras têm que se fuder. Não, porque essas pessoas, elas fazem parte da nossa sociedade. Você, homofóbico, faz parte da nossa sociedade. Você vive no mesmo mundo que eu vivo, frequenta o mesmo supermercado, frequenta a mesma fila de banco, o mesmo busão. Às vezes tu dirige o meu Uber, às vezes tu que é Uber, tu leva um cara... Assim, essa pessoa não vai ser removida da sociedade, então essa pessoa tem que aprender, cara. Eu mesmo... eu tô sempre aprendendo uma coisa nova e a minha capacidade de empatia, ela aumenta conforme o tempo. Eu, como eu era um adolescente, com a criação que eu tive, não da família, mas principalmente pelo convívio do escolar, eu tinha uma cabeça completamente homofóbica, cara. Aquela cabeça nos 90. E aí tu vai desconstruindo e tu vai vendo o absurdo que é essa noção que a gente tem na cabeça, essa falsa superioridade, essa falta de empatia. E aí... um negócio bem pontual, assim, que eu tive, é que eu tenho uma meia-irmã em Porto Alegre, que ela é filha da mulher do meu pai, a Francis, e basicamente todos os amigos dela eram gays, e até os que não eram gays, na minha cabeça, eles... Tipo assim, eu achava que todos os amigos dela eram gays. E a gente conviveu muito na adolescência. E aquela convivência, tipo, me mostrou que todas as impressões que eu tinha, todos os preconceitos que eu tinha, eles eram ridículos, cara. Eles não deviam ter jamais existido na minha cabeça. Eu comecei a questionar ainda na adolescência como que esses preconceitos foram sendo construídos e como que as brincadeiras e o bullying acaba oficializando na cabeça da pessoa esse comportamento nocivo e assassino que é o comportamento homofóbico. E a gente vê este comportamento sendo combatido, não só pela comunidade, mas pelas pessoas que já conseguiram crescer e desenvolver e ter um crescimento aí mental e aumentar a sua empatia. E a gente não precisa ter amigos gays para... A empatia, inclusive, cara, a empatia, ela não vem só quando tem um amigo que vive aquela situação, ou um parente, cara. A empatia, ela tem que ser de graça. Senão ela não é empatia, senão ela é egoísmo. Tu consegue entender isso que eu tô falando? Porque se tu só tem empatia quando tem a tua família envolvida, ou tu envolvido, isso não é empatia, é um egoísmo. Tu tá pensando em ti porque tu quer resolver o teu. E lá, se a pessoa tá lá na África Central, tudo bem, foda-se. Então, assim, é muito importante exercitar a empatia. Eu acho que pela vida que eu levei e vivi, e pelos lugares que a minha vida me levou, eu consegui ser exposto para fora da minha bolha muito, cara. Eu consegui ser exposto para fora da minha bolha muito e viajando o Brasil inteiro, conversando com os fãs daqui, os fãs acolá. Cara, é bizarro, sou tipo um psicólogo para muitos fãs, assim, eles me contam às vezes as tretas deles, de como a Fresno fez parte da vida deles naquele momento, XYZ. Então, isso vai cada vez mais aumentando a minha biblioteca mental de quem são as pessoas, onde elas moram, do que se alimentam E com isso, eu fui desenvolvendo essa empatia, mas tu também não precisa ser um cantor que viaja o Brasil inteiro para ter empatia, basta que tu pense se todas aquelas coisas que tu está vendo fossem contigo mesmo, tá ligado? O que eu quero, até sobre o lance do extra que eu estava falando, lá do supermercado, que o cara foi lá e matou o maluco, não é nem exatamente os pormenores daquela situação em si, mas é a discussão mais profunda que uma situação como aquela leva, que é pessoas dizendo que está certo. Eu acho que ninguém deve ser morto em supermercado nenhum. Eu não quero estar no supermercado e ver alguém sendo morto. Eu não quero que isso seja normal e eu também não quero que isso seja aplaudido. Eu quero ter o meu direito de ficar absolutamente chocado que a gente vive num mundo onde tem pessoas morrendo tomando mata-leão no supermercado. E não importa, cara. Não importa o porquê, meu amigo.
Não importa porque eu não quero viver nesse mundo, mas eu vivo nele, onde é normal a pessoa sair de casa, toca um guarda-chuva na mão e toma um tiro, onde inclusive um cara tá lá andando na rua e um cara pra roubar o celular, o cara vai lá e mata a pessoa, mata a mulher, mata a mãe, mata... isso vai normalizando na nossa cabeça, e quando a gente vai para outros países, a gente percebe como a violência ela é enraizada na gente, mesmo eu, uma pessoa não violenta, como isso é enraizado, cara. E isso é muito louco. Até um outro exemplo de comportamento violento que eu tive, que é uma história que aconteceu comigo, que não se compara com nenhuma dessas histórias que eu estou falando, mas que também é uma história horrível, que é a seguinte: eu estava lá em Aldeia da Serra, que é onde mora o meu sogrinho, e é uma cidade que é basicamente feita de condomínios fechados, é tudo condomínio fechado, e aí a gente vai lá às vezes, e aí eu estava na padaria desse condomínio, jantando, eu, mulher e criança, e aí a gente saiu dessa padaria e eu fui ajeitar a Sky no banco de trás, na cadeirinha, e aí eu abri a porta e a porta deu aquela encostada no carro do lado. Ou melhor, na minha cabeça, eu acho que ela nem encostou, mas enfim. E aí eu tô lá concentrado arrumando a cadeira da Sky, e quando eu olho pro lado, eu achei que uma pessoa ia me matar, porque era um cara, um tiozão, de seus 60 anos, 50 anos. Porra, cara, tu tá amassando a porta do meu carro, caralho, se liga, porra, não sei o quê. E tipo assim, eu tomei aquela xingada que a gente tomava quando a gente tinha 5 anos, 10 anos. O cara, tipo assim, me viu fazendo isso, que na cabeça dele o portão bateu, mas sabe quando o cara fica sem reação? E eu odeio ser essa pessoa que fica sem reação, porque tu não entende o que está acontecendo. A única coisa que acontece é que teu coração acelera e tu fica tentando entender aquilo e fazendo a cara de Renata Sorrah com equações na frente, tipo assim, o que está acontecendo? O que esse cara tá falando que eu não tô entendendo, porque tá chovendo, eu tô colocando a minha filha aqui nesse banco, tem um cara me xingando. Aí eu entendi, ele acha que a minha porta bateu na porta da bosta do carro dele. E esse cara meio que veio pra cima de mim, sabendo que eu tava com uma criança do lado e com a minha mulher dentro do carro. Ou seja, sabendo que eu não estava numa posição em que eu ia partir pra porrada. Não gosto de partir pra porrada. Eu não devo ser bom, inclusive, porque faz tanto tempo que eu não brigo de fato, só fiz aula de luta, mas que, cara, eu não quero brigar por uma coisa tipo um imbecil que tá cheio de problema na vida e que acha que é ok chegar e xingar um cara porque ele acha que tu tá batendo na porta do carro dele, e mesmo se eu tivesse batido sem querer. Enfim, e esse cara, sabendo que eu estava ali naquela posição, com criança, com os bagulho, eu fiquei pensando depois, assim, aí eu entrei no carro e eu fiquei assim, por que eu tô tão puto? Por que eu tô tão puto? Por que eu tô tão puto? Sabe? Não entendendo por que eu estava tão puto. E aí comecei a pensar o que estava acontecendo e por que eu estava tão puto. E aí eu senti que eu não estava puto pelo sentimento de injustiça, de, cara, mas eu não bati na porta do cara. Eu também não tava puto porque esse cara me xingou na frente da minha filha e não sei o que, e eu não fiz nada. O que eu senti foi a minha masculinidade construída ao longo dos meus 35 anos de vida. Eu senti que aquele cara, sem brigar comigo, ele feriu a minha masculinidade. E aí eu tive uma amostra grátis do que é o sentimento de masculinidade ferida, tá ligado? Por quê? O meu lado zen pensou, uma pessoa que vem e sai de um restaurante, vai pra rua, na chuva, pra xingar um pai ali que tá com uma criança e sua mulher, porque essa pessoa supostamente encostou na porta
porra do carro que ele tá pagando em 60 mil vezes. Um cara que acha que isso é digno de sair da sua janta e ir lá confrontar uma pessoa, sem saber se essa pessoa é campeã de jiu-jitsu, ou no caso do Brasil 2019, sem saber se essa pessoa tá com a porra de uma 38, uma Glock na cueca, é um cara que tá com problemas muito sérios. E tipo, o meu lado zen fala, Lucas, este cara está com problemas. Tu tá feliz, tu tá bem, tu não tá com problema. Esse cara tá com problema, ele tá querendo te trazer o problema dele, e se tu for um imbecil, tu vai pegar esse problema, internalizar, e esse problema vai ser seu também. Isso é o que o meu lado zen falou. O meu lado imbecil, o meu lado de masculinidade tóxica, esse lado falou assim, mano, esse cara, quem ele pensa que é? Ele feriu a tua honra, ele nem sonhava que tu poderia, se quisesse, ter enchido ele de porrada na frente da tua família, na frente de uma padaria, sendo que eu sou ali o artista, o cara que é conhecido e o cara tatuado e mais novo, que estaria, tipo, batendo nesse velho. Entendeu? Isso também passou na minha cabeça, mas a minha masculinidade ficou ferida porque, tipo assim, esse cara estuprou minha masculinidade. E aí eu pensei, que sentimento imbecil, o que é a masculinidade? É um bagulho que a gente herda desde os macacos, esse lance de ser o guardião da família, mas meio que em várias comunidades de macacos, quem faz a guarda da família é a fêmea, mano. O instinto de mãe selvagem, da leoa e da macacona é da fêmea. Então, assim, o que é? Eu construí isso na minha mente, eu construí essa noção de que ninguém pode tirar uma com a minha cara, porque essa pessoa tem que ser fisicamente penalizada e tomar um pau, quebrar um nariz, porque é uma folgada. Existe realmente um lado de mim que fica assim, tipo, mano, eu vou quebrar esse cara. E aí só que o meu lado zen e ponderado fala, meu, tu já viu que brigar é uma coisa muito palha, porque tu sempre acaba tomando um soquinho, tu sempre acaba, às vezes, quebrando um dedo, ou melhor, no meu caso, no mínimo, passando vergonha, e tipo, olha ali, aí já chega um maluco, olha ali, o cara da fresa, tá brigando. Tipo assim, então assim, mano, é foda esse negócio da masculinidade frágil e tóxica que tomou conta de mim naquele momento e que o meu sistema nervoso central me deixou travadinho, como se dissesse para mim, Luquinhas, não faz merda, entra nesse carro e vai curtir tua vida, porque meia hora depois, eu estava na minha casa, jogando um jogo chamado Trackmania no meu videogame, enquanto a Karen e a Sky estavam dormindo, e esse cara provavelmente estava tipo, a porta da minha captiva foi destruída, e, meu Deus, cara. Isso aí foi um bagulho que... Eu lembro que eu ia fazer um podcast só sobre isso, de tanta raiva que eu tinha com esse cara, mano. Mas, coitado, não deixem que os problemas das pessoas virem problemas de vocês. Eu não tô dizendo que tu não tem que ter empatia com um amigo teu que pede ajuda. Eu tô falando isso do lance do road rage. Road rage é tipo a briga de trânsito, tá ligado? Tu tá lá no trânsito, dirigindo ou andando de bicicleta, e aí tu vai lá e toma uma xingada de um cara, assim como se tu fosse ser morto por essa pessoa. Quem tem um problema? Quem tem um problema? No caso da briga de trânsito, estudos apontam, de verdade, não sei de quem, mas eu juro que apontam, que o nosso corpo, quando ele está dentro de um carro, ele, mesmo que hoje em dia os carros sejam, vamos lá, seguros, ele ainda se sente como se ele estivesse de posse de uma arma mortal, tá ligado? O nosso corpo ainda se sente como se ele estivesse dentro, no caso, de uma arma letal. E tipo,
Então, no trânsito são o quê? Muitas pessoas dentro de grandes armas letais. E então essas pessoas, mesmo quando elas estão dirigindo numa boa, elas estão em um nível subatômico com os nervos à flor da pele. É por isso que não existe, meu amigo, passou aí, que merda. Tu nunca ouviu uma assim, é sempre, filha da puta! Sempre é o bagulho já no nível 7 do Creu. Então, mas assim, quando a gente toma essas xingadas do nada, ou quando alguém é muito estúpido com a gente e fura uma fila, ou um taxista, ou um uberzista, ou um atendente de uma loja, quando uma pessoa é escrota com a gente, sem o menor motivo, eu imploro pra vocês, cara, faz muito bem pensar assim, ok, quem é o problemático aqui? Quem é que tá com problema aí, probleminha? Sou eu que tô aqui dirigindo meu carro numa Nice? Ou é essa pessoa que simplesmente está fora de si, tá ligado? E uma vez sabendo que o problema não é teu, tu vai se comportar como se esse problema não fosse teu. Porque de fato ele não é. Então, tu simplesmente deixa passar, tu desvia, igual o Neo desvia das balas no Matrix, assim, tipo, essa não é pra mim, e tu passa a te concentrar numa coisa muito importante, que é o teu próprio problema. A gente já tem muito problema. Se a gente vai internalizar problemas alheios que entraram sem convite nenhum na nossa vida, cara, isso aí é o começo do fim. Eu tenho amigos assim que ficam muito brabos com grosseria, com injustiça, e eles não percebem que eles também estão ficando grossos e estúpidos, e quando tu tá aí eriçado igual um gato assim, tu também tá burro naquele momento, tu também tá cego pelas lentes da raiva, tu também tá puto da vida, cara. E sendo que não era pra tu estar puto, porque tá tudo certo. Aí chegou lá uma pessoa e foi escrota contigo, tu continua certo, porque quem foi escrota é essa pessoa. Quem tem que se tratar é essa pessoa. Então, a gente tem que se ligar. As convivências, enfim, a convivência entre humanos é um bagulho muito treta. É uma parada que, tipo assim, que é complicada, tá ligado? Então, só que assim, os humanos já convivem há tanto tempo que já meio que existe umas regrinhas, assim, já tem golpes que a gente não tem que cair mais, tá ligado? Que é justamente esse golpe da tosquice, o golpe da estupidez, o golpe dessas pessoas que chegam às vezes assim, que estão com vários problemas nas suas próprias vidas e acham que esses problemas têm que entrar na nossa vidinha também, quando na verdade não, cara. Aqui, ó, desvia igual o Neo, assim, porque vai ser bem melhor a sua vida. Agora, vocês viram, né? Começou a musiquinha das perguntas, e agora sim eu vou responder as perguntas. Se elas forem sobre as coisas que eu falei hoje aqui no podcast, vai ser melhor, tá ligado? Mas se forem perguntas genéricas sobre a vida, tudo bem também. E eu sei que esse episódio de hoje, polêmico, né, cara? E tudo bem ser polêmico. Eu acho que a gente não pode evitar as polêmicas a todo custo. Eu não tô no palco de um show da Fresno, eu não tô no Jornal Nacional, eu estou no meu espaço, chamado Podcast Matéria Escura, no qual eu sei que quem tá ouvindo isso aqui quer meio que ouvir, tá ligado? Então, sejam bem-vindos e bem-vindes a isso. Mas agora, meus caros, é a hora das perguntas. E vamos responder as perguntas das pessoas da nossa plateia digital. Curioso pra tu saber o que tu falou pro carinha. Ah, sim, então. Não sei se ficou claro, mas eu basicamente fiquei sem reação. Eu fiquei... fechei a porta e fui embora. E talvez ele tenha ficado mais puto, porque talvez ele queria que eu fosse escroto com ele também. Tá ligado? Ele queria que eu falasse... filho da puta, não sei o que.
Até que ponto o momento político atual pode afetar nossas ações na rua? Eu acho que até todos os pontos, eu acho que até o talo. Por quê? Nós vivemos um momento político de polarização. E eu acredito que a polarização, através da polarização, muitas pessoas descobrem de que lado, mais ou menos, os seus pensamentos se alinham. Mas, ao mesmo tempo, existe aí uns 50 tons de cinza entre um lado e o outro. E, normalmente, uma sociedade justa fica ali pegando uma coisa daqui, uma coisa de lá, uma coisa daqui, uma coisa de lá. Tá ligado? Então, ela fica em algum lugar entre esses dois extremos, minha opinião. Porque a sociedade não é feita só de pessoas de esquerda ou pessoas de direita, só liberais, progressistas e conservadores e metaconservadores, entre anarquista e fascista. A sociedade é tudo isso. Então, com a polarização é o seguinte: não existe uma coisa e tudo que tem entre uma coisa e outra. Não existe uma coisa entre a direita e a esquerda. Só existe os dois polos. Então é óbvio que isso afeta a nossa vida no dia a dia, tá ligado? Por quê? Aquela coisa, eu tô andando de bicicleta, já aconteceu comigo, tô andando de bicicleta, aí um cara quase me atropela e eu falo: filha da puta! Porque naquele momento eu estou tomado pelo instinto de sobrevivência, quase morri, eu não pensei antes de falar filha da puta. E esse cara fala: vai trabalhar, comunista do caralho. Tipo assim, sendo que eu não tô com a camiseta do PCdoB, mas esse cara acha que eu sou comunista porque eu tô andando de bicicleta. Sendo que esse mesmo cara vai no Parque Vila Lobos no sábado e domingo andar de bicicleta. Ou seja, cego pelas lentes da raiva, esse cara tá sendo um burro e tá me chamando de comunista porque eu tô andando de bicicleta. E eu, antes desse cara falar, eu já tô achando que esse cara é um fascista, porque esse cara tentou me atropelar por querer de bicicleta. Polarização é isso, não se resolve nada, tá ligado? Então, e é óbvio que isso afeta a nossa convivência. É óbvio que isso faz com que às vezes umas pessoas que ouviram eu tecendo opiniões aqui, lembrando que eu sou uma pessoa que está sempre em mutação e eu nunca vou ter remorso de mudar de opinião ou ponderar o outro lado quando isso é proposto para mim e não quando tem um cara me xingando. Então, meus caros, é óbvio que isso afeta a nossa vida. Tinha um cara falando aqui: papapi, os políticos influenciaram meu pai, que se diz muito sábio só por ser mais velho. E quem falou isso foi o Mr. Confusion. Isso aí, meu amigo, é muito brecha. Essa autoridade da idade. Um bagulho que eu ensino a Sky, desde que ela entende o que eu falo, é tipo assim: ninguém manda em ti porque é mais velho. Nem mesmo eu, teu papai. Eu não quero que a minha autoridade sobre a minha filha se estabeleça pelo simples fato de eu ser mais velho. Porque se a gente extrapolar isso, pode ter um cara na rua mandando ela fazer uma coisa que ela não tem que fazer, simplesmente porque ele é mais velho, ou um professor, ou alguém, enfim, em algum momento, eu sou mais velho, eu tenho autoridade, eu sei mais. Não, cara. Quem sabe mais, e não quem tem mais idade sabe mais. O que a gente mais vê são pessoas mais velhas que podem ter até um puta conhecimento de vivência, de bagagem de vida, mas o que tu aprendeu com a tua bagagem, ou melhor, o que essa bagagem te transformou é o que importa, e não simplesmente o fato de tu ter vivido mais anos. A gente vê isso muito na adolescência, um cara de 14 falando: sabe que isso é piá de merda de 12 anos, sendo que vocês dois de 14 de 2 são dois piás de merda. E hoje em dia, com eu tenho 35, um cara de 25 anos eu falo assim, eu fico assim: eu tenho muito mais idade que tu, mas não é por isso que eu sei mais que tu, não é por isso que eu mando em ti. Então essa autoridade da idade é um absurdo, cara. Eu super educo a Sky nesse sentido, e é muito mais difícil, é óbvio, porque eu não falo pra Sky jamais, por
por que não? Ou melhor, porque eu tô mandando, porque assim, a Sky me responde coisas por que não e eu falo, por que não é resposta. E às vezes, sem me ligar, eu respondo as coisas com por que sim e por que não, e ela fala, mas pai, por que sim não é resposta. E aí eu tenho que exercitar o meu português para convencer ela de uma maneira sensata por que ela tem que fazer uma coisa, por que ela tem que escovar os dentes, por que ela tem que tomar banho, por que é hora de dormir, por que ela não pode botar uma fantasia de Cinderela às 11 da noite, sendo que ela está no terceiro sono já. Então, isso aí é muito importante, porque a partir do momento que tu estabelece essa autoridade pela idade, tu acaba educando teu filho a correr uns puta de uns perigos, cara. Há uns putas dos perigos que essa autoridade etária oferece, tá ligado? Tá cheio de trouxa aí no mundo, mano, e eles não vão mandar em ninguém porque eles têm mais idade. Tem que ter algo a mais do que a idade, porque o tempo é a única coisa que a gente não controla. Então assim, eu não posso estabelecer uma relação de poder aqui porque eu simplesmente saí da xereca da minha mãe sei lá quantos anos antes de ti. Então assim, que pensamentinho desgraçado esse, e eu sei que ele permanece, né, na sociedade. Eu não tô dizendo que a gente tem que chegar lá e dar uma porrada em velho, porque não é, eu acho que não é respeite os mais velhos, respeite as pessoas, cara. Respeite as pessoas, tá ligado? E não respeite os mais velhos, respeite todo mundo, cara. Respeita todo mundo, ou melhor, entenda os mais velhos. Entenda que essa pessoa viveu mais e que essa pessoa tem vivências que transformaram ela. Inclusive, a gente tem que muito entender os mais velhos, porque várias pessoas mais velhas são tão feridas pela vida que elas tornam pessoas amargas, e que a gente tem que entender os mais velhos e respeitar aquelas feridas deles e entender que, tipo assim, putz, eu não quero ser assim. Então, é importante que a gente entenda e que a gente tenha empatia por tudo quanto é tipo de pessoa, cara. Só que tem pessoas que vão desafiar a nossa capacidade de empatia, mas a gente tem que tentar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Hoje o episódio é polêmico, né, gente? Vamos lá. Lucas, quando você cumprimenta uma pessoa, se despedem, mas se reencontram logo depois no mesmo ambiente, é muito ruim. Pior coisa é dar tchau pra todo mundo numa festa e esquecer uma coisa na festa e tu volta. Nossa, é horrível. É bem horrível, cara. Deixa eu ver mais perguntas. Diogo Safadão. Papapi, parapapum. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, caras. Enfim, tem vários bagulhos acontecendo aí na minha vida profissional. Eu produzi uma banda chamada Otelo e a gente lançou agora uma música que é uma música muito massa, que fala sobre ir pra praia quando a gente não tem dinheiro pra ir pra praia, então a gente finge que o nosso sofá da sala é a praia. E é muito legal essa banda. A gente produziu 2 músicas. Também tem 2 músicas do Vespas Mandarinas que a gente produziu aqui no estúdio. E também tem um álbum inteiro da Fresno que foi produzido ao longo do ano passado e parte desse ano aqui no estúdio. Tem vários outros trampos aí que vão entrar. Tem o meu projeto Talho, que tá lançando uma música atrás da outra aí, que a galera tá gostando pra caralho. Que não é um projeto só meu, não é um projeto solo. É eu e o Thiago Abraão, lá de Porto Alegre, um mixador de mão cheia. E é um tipo de som que a galera não tá acostumada a ouvir eu participando, mas é muito doido. O cara fala ali: cara, você acha que o que você ensina no curso de composição pode ser usado em outras áreas do conhecimento? Tô tentando me lembrar do que eu ensino no meu curso de composição, mas eu acho que uma das coisas que eu mais falo ali é observar o mundo ao redor e tentar entender como as pessoas se sentem para poder falar sobre, né? Assim, você está falando sobre música, você está falando sobre sentimento. E se eu não vivi aquele sentimento, se eu não entendo aquele sentimento, como eu vou me atrever a falar com propriedade sobre aquilo? E como eu vou falar sobre aquilo de algum jeito que a pessoa que está vivendo aquilo se identifique e fale: nossa, é exatamente assim que eu me sinto. Então,
isso pode ser super colocado em outras áreas, mas principalmente nas áreas das expressões artísticas, assim, quem escreve, às vezes não necessariamente só quem escreve livro, poema, mas tipo no jornalismo e tal, mas o curso é mais voltado a pessoas que estão interessadas em começar a compor, ou pessoas que já compõem há muito tempo, mas que querem saber como eu componho e ter um insight de fora. Porque eu conheci já inúmeros compositores e cada um compõe de um jeito. Inclusive hoje o que eu mais gosto é fazer música com essas pessoas e misturar o nosso... Desculpa pela quantidade de pigarro. E misturar as nossas técnicas e ver delas o que sai. E tem saído muitas coisas legais, cara. Eu fiz uma música com o Jeff há uns 4 anos atrás, chamada Rema e Acredita. Ele é um cara que compõe de um jeito e eu componho de um outro jeito, e a gente fez uma música chamada Rema e Acredita, que é uma puta música legal. Então é muito legal essas coisas aí de misturar, de pá, de não sei o que. Então eu acho que é isso. Hoje foi um episódio polêmico, igual os mamilos. E enfim, eu adorei. E próxima semana estamos de volta. Espero que com uma pauta mais light, espero que não haja triggers novos para que eu seja essa pessoa que fica aqui fazendo uns discursos que não são panfletários, mas é basicamente como eu vejo as coisas. E eu sei que pessoas estão aí ouvindo e se identificam com parte disso, ou com tudo isso, ou com nada disso, mas que ouvem porque é importante a gente ouvir as outras opiniões. Lembrando que opinião é uma questão que sempre evolui, não é tipo um negócio que tu compra e veste, deu. Aí só evolui através da conversa e não através da agressão. Mas é isso. Um beijo, Deus abençoe. E fiquem aí com a nossa trilha final. Ó. 1, 2, 3, 4. Aê. Tchau.